dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 1, que diz: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Bom, queridos, estamos iniciando aqui uma nova parte do livro de Atos dos Apóstolos, que aqui a partir do capítulo 10 inicia-se uma fase muito importante da igreja. Até o final do capítulo 9, inclusive já comentei isso no estudo anterior, a pregação do evangelho ficou circunscrita basicamente aos judeus e prosélitos de judeus. Prosélito é aquele que não era judeu e depois se converteu ao judaísmo. Então a pregação do evangelho ainda estava restrita a esse grupo de pessoas, ainda não havia alcançado o espectro maior, que é dos gentios. As duas principais categorias de pessoas, que a Bíblia nos mostra são os judeus, o povo que trouxe a antiga aliança, trouxe o Antigo Testamento, e por onde se iniciou o ministério de Jesus. Depois, além dos judeus, há os gentios. Os gentios são os povos não judeus. Então, o evangelho tinha que alcançar as nações. Jesus havia dito, olha, vocês preguem em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então, já havia se pregado em Jerusalém, por onde se iniciou, na Judéia, que é, entre aspas, o estado, o qual Jerusalém é a capital, depois Samaria, que é uma cidade que ainda fazia parte do Israel antigo, e então até os confins da terra. Faltava agora partir para isso. Samaria já havia sido alcançado pelo diácono Filipe, que houve ali uma transformação, um mover muito grande de Deus. Faltava ir aos confins da terra, e para isso precisava se alcançar os primeiros gentios. E aqui, a partir do capítulo 10 de Atos, nós vamos ver isso, que é um movimento importantíssimo para chegar até nós, que a menos que você seja de uma família judaica, você é um gentio. Então, por que o evangelho, a palavra de Deus, chegou até você? Se no Antigo Testamento, basicamente, ficou restrito aos judeus. Basicamente, porque Deus, ao longo dos séculos e até mesmo por meio de diversos profetas, havia dito, olha, vocês judeus têm que ser luz para os gentios, vocês têm que anunciar a Deus, só que por circunstâncias as mais diversas, que eu não vou explicar aqui todas, mas circunstâncias de guerra, circunstâncias culturais e a própria idolatria de Israel, foi um povo de dura cerviz que custava servir a Deus de Israel, quanto mais anunciar o Deus às demais nações. Se eles mesmos não estavam seguindo, por que iriam anunciar a Deus? Pelo contrário, o povo judeu estava, em boa parte do Antigo Testamento, adorando os deuses pagãos. Então, aqui, a partir do capítulo 10 de Atos, nós vamos ver então a pregação do evangelho chegando aos gentios. Queridos, isso é uma transformação de um tamanho que as pessoas não têm noção. Não têm noção. Porque os judeus se consideravam o povo escolhido, que Deus basicamente era algo deles. A pregação da palavra de Deus era deles. Ele ficaria com eles, apenas com eles, e o resto do povo era maldito, era amaldiçoado, eram pagãos, eram filhos do inferno e tudo mais. Eles estavam perdidos. Inclusive, muitos judeus até hoje consideram os gentios como um povo sem alma. Você acredita nisso? Que os judeus muitas vezes acham, alguns ramos e alguns grupos mais radicais, consideram os gentios povo sem alma. Porque, entre aspas, não conheceu o Deus de Israel, então não tem alma. São chamados de goim, quase que cães, sem alma. E agora Deus estava chamando os judeus para pregarem e alcançarem os gentios. Isso foi uma mudança muito grande. Primeiro, porque os judeus nem mesmo se relacionavam com o gentio. Um judeu não conversava com o gentio, não sentava à mesa com o gentio, não chamava o gentio para dentro da sua casa, em hipótese nenhuma. Porque se ele tivesse contato com um gentio, ele se contaminava, ele se tornava impuro. É como se fosse um pecado, digamos assim. Ou
Um judeu tocar num gentio ou conversar com o gentio era considerado pecado praticamente. Tanto é que os gentios, né, lá no templo, em Jerusalém, havia várias divisões do templo. Havia o pórtico mais externo, em que qualquer pessoa poderia chegar, né, mas estava fora do templo. Havia o pórtico dos gentios, onde os gentios curiosos poderiam chegar ali, enfim, só para contemplar o templo, mas ainda estava distante. Depois havia o pórtico das mulheres, onde as mulheres poderiam entrar, mulheres judias, claro, que os gentios só chegavam até o pórtico dos gentios. A partir dali havia muros, havia guardas e gentios não entravam. E o gentio que atravessasse o pórtico dos gentios mais para dentro do templo era morto imediatamente. E quem o levasse junto também morreria. Inclusive, há uma confusão dessa aqui no livro de Atos. A gente vai ver isso, que acusaram Paulo de fazer isso. Acusaram Paulo como cristão de ter levado cristãos gentios para dentro, mais para dentro do templo, e queriam matar Paulo por causa disso. E Paulo não havia feito isso. Ele, obviamente, respeitava as tradições do lugar. Então havia depois o pórtico das mulheres, onde as mulheres poderiam entrar, mulheres judias, e depois dali em diante, só homens, judeus, etc. E depois há ainda outras camadas onde só os sacerdotes entravam, e por fim o Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano, no Yom Kippur, dia do perdão, ele poderia entrar. Enfim. A questão é, gentios era uma classe à parte. É uma classe separada, maldita, esse povo aí não tem nem alma. Agora os judeus foram chamados a pregar o evangelho a todas as nações. Jesus havia deixado bem claro: ide e anunciai as minhas palavras a toda criatura. A toda criatura. E batizai-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazei discípulos de todas as nações. Esse comando de Jesus foi um comando fortíssimo, transformador, revolucionário, assim, explosão na mente dos discípulos. Meu Deus, pregar toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, o que é isso? Não vai ser só os judeus? Então foi uma mudança muito grande, que a gente não entende o tamanho que é isso. Não entende mesmo. Mesmo com a minha explicação, a gente não consegue nunca captar o que estava, o que teve que ser rompido na alma dos discípulos. Só uma ressurreição mesmo, para quebrar todos os preconceitos, quebrar a discriminação, quebrar conceitos tão arraigados neles. Você aprender a vida toda de uma forma e os seus antepassados todos viverem de uma forma e de repente isso ser quebrado, foi algo muito radical, muito forte. Tanto é que a gente vê os discípulos de Cristo incorrendo em erros desse tipo ao longo do seu processo. Né? O apóstolo Paulo acusa e bate de frente com o apóstolo Pedro, dizendo: olha, agora que chegaram os irmãos cristãos, mas judeus, você se isolou dos cristãos gentios e fazendo essa hipocrisia de separação dos cristãos judeus dos cristãos gentios. Você se isolou, não está comendo mais com os gentios, não está sentando mais à mesa com os gentios. O apóstolo Paulo fala duramente com ele: você é do evangelho ou não é do evangelho? Porque em Cristo Jesus não há diferença. Em Cristo Jesus não há homem e mulher, escravo e livre, rico e pobre, gentio e judeu, bárbaro, cita. Em Cristo Jesus não há essa diferenciação. Em Cristo Jesus todos são aceitáveis. Deus não faz acepção de pessoas. Isso foi revolucionário que o Evangelho trouxe. Toda religião da época, muitas de hoje, fazem separação entre seres humanos, entre classes de humanos. Isso é muito violento contra os seres humanos, porque acaba justificando várias práticas horrorosas, como racismo, como discriminação, como escravidão, esse aqui como guerras. Se o outro é sem alma, ou inferior, ou é um ser humano de uma classe abaixo, vamos matar, vamos escravizar, vamos fazer o que for, porque não sei nem se é ser humano, é inferior. Então, isso são posturas horrorosas e que o Evangelho vem quebrando. O Evangelho trouxe essa novidade ao mundo. Não há acepção de pessoas. Todos são filhos de Deus, todos são amados por Deus,
Deus se importa com todos, nem Cristo Jesus não há acepção de pessoas, não há diferença. Então isso é muito forte, nem mesmo entre homem e mulher, que hoje ainda se está quebrando um pouco disso, hoje um pouco está isso um pouco mais avançado, mas ainda distante do ideal. Mas na época, mulher era um ser considerado absolutamente inferior. Isso é considerado óbvio. Bom, quem não sabe isso, né? Isso não era nem trazido em discussão, porque é algo já aceito, tanto por homens como por mulheres. As mulheres se reconheciam, se enxergavam como seres inferiores. E o evangelho veio quebrar com tudo isso. A mulher não era nem mesmo aceita o testemunho dela em um tribunal. Se duas mulheres tivessem visto, olha, quem matou aquela pessoa lá, encontraram o cadáver no dia seguinte, quem matou foi fulano de tal. Um tribunal não aceitava o testemunho de uma mulher, porque era de um ser inferior, era fofoqueira, enfim. E o evangelho vem quebrar com tudo isso. Até hoje, 2000 anos após, a humanidade ainda briga com conceitos que o evangelho trouxe já quebrando, já trouxe como algo que deveria ser colocado. Você vê como a humanidade tem dificuldade de captar, mesmo 2000 anos depois, mesmo depois de tantos avanços de conhecimento, de entendimento moral, ético, no direito, ainda tem dificuldade de absorver tudo que o Evangelho propõe. Ainda hoje a gente briga com racismo, até hoje a gente briga com essa questão da mulher, né, encontrando postos de liderança na sociedade, tudo esse tipo de coisa. Então é impressionante. O Evangelho realmente é algo muito acima do tempo, porque é algo que vem da eternidade, é algo celestial. E que a gente continue captando essa riqueza do Evangelho e quebrando em nós toda cultura arraigada, todo ensinamento que diminua os outros seres humanos. Não, o Evangelho está para colocar todos os seres humanos para cima e todos de forma igualitária, no amor de Deus e na graça de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.